Olá, pessoal, boa noite. Bom, aqui ao vivo está a Emily, comigo. Emily, se você puder escrever qual é o seu curso, eu agradeço. Meu nome é Vinícius Fares de Oliveira. Nós vamos iniciar a live de saúde coletiva e epidemiologia. Eu sou professor na Unigran, fiz faculdade na Unigran também, sou formado em biomedicina e biologia pela Unigran, e vamos trabalhar aí a disciplina de saúde coletiva e epidemiologia. Eu vi que a Emily é de fisioterapia. Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar essa disciplina com vocês. E gostaria de lembrar vocês que nós temos duas atividades na plataforma. Eu deixei uma atividade teórica, né, com as aulas 1, 2, 3 e 4, que são questões, e deixei também uma atividade prática, que é bem tranquila, bastante gente já enviou, né, o pessoal tem feito e tem ficado muito bom. Entrou agora aqui o Daniel. Boa noite, Daniel, tudo bem? Dando continuidade, então eu vou. Um outro recado que eu gostaria de deixar com vocês é que, além das atividades que eles precisam enviar, eu deixei uma atividade extra, né, que é um quiz, um jogo que chama Kahoot. E nesse jogo eu coloquei questões que elas servem também para direcionamento para a prova. Né? As questões do jogo, embora as questões do jogo elas sejam bem curtinhas, né, porque é quiz, mas elas foram baseadas nas questões do nosso banco de questões. Então, além de poder conseguir um ponto extra, né? Lá nas questões que você acertar. Então, são 20 questões. Dá para fazer cada questão, cada acerto vale 0,1. Então, dá para conseguir até 2 pontos extras, né? Para valer caso você não tire nota máxima na prova, a gente consegue aproveitar lá. E, além disso, você acaba estudando para a prova também. Eu vou colocar para apresentar a tela. Preparei alguns slides, né, principalmente sobre o SUS. Nossa disciplina ela é focada em saúde coletiva como um todo, e aí, para a gente falar em saúde coletiva, a gente também fala sobre o Sistema Único de Saúde, a gente fala um pouquinho também sobre epidemiologia, mas hoje a gente vai focar aí no Sistema Único de Saúde. Lá na plataforma eu deixei meu e-mail, deixei meu WhatsApp também. Se tiver dúvida, alguma coisa, o pessoal também pode entrar em contato, que vou ter prazer em ajudar. Voltei, tinha travado. Vou colocar aqui a tela inteira e compartilhar. Puxar um pouco dessa janela aqui. 6. Pronto. Vocês estão vendo a PowerPoint?
Beleza, Daniel, obrigado. Então, eu vou falar com vocês um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. Ele foi criado pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. É o único sistema totalmente pago por impostos, né? Total, não pode falar gratuito, não é que não pode, poder pode, mas ele não é bem de graça, né? Na hora de usar, a gente não precisa pagar, mas é porque a gente, na verdade, vem pagando aí nos impostos embutidos em tudo que a gente faz. Mas podemos dizer que é o único sistema gratuito do mundo, né? É o sistema único de saúde. E é também um sistema que abrange a maior quantidade de pessoas no mundo. Então, o sistema, por que que ele é um sistema único? Porque ele envolve a esfera municipal, estadual, federal e convênios. Onde que estariam, o que seriam esses convênios aqui? Os convênios são, vou olhar, Daniel, obrigado. Os convênios, ele é quando a gente consegue liberar para outras empresas ou hospitais particulares ou filantropia poder oferecer serviço de saúde, né? Além só do poder público. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para eu. Pronto. Liberei para todos agora. Leonardo. Oi, Leonardo. Oi. Leonardo, nós iniciamos aqui, eu tô gravando, tá? A nossa live. Nós iniciamos falando sobre o Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, por que que é Sistema Único de Saúde? Porque ele envolve poder, a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, né? E os convênios, que são é, hospitais filantrópicos, hospitais particulares, que podem fazer convênio aí com o SUS para ofertar serviços de saúde. O SUS é regido por princípios, né? Então, aí tem os princípios doutrinários, que é a universalidade, equidade e integralidade. Então, por que princípios doutrinários? Né? Porque são princípios que regem o SUS. Né? Tudo quando a gente fala assim, isso é uma doutrina, né? A gente está dizendo que isso não pode deixar de contar, eu não posso deixar de considerar, né, dentro do Sistema Único de Saúde de jeito nenhum. Então, a universalidade, ela é o princípio que diz que o SUS ele é universal, né, então ele tem que atender todas as pessoas no território brasileiro. Então, todas as pessoas que precisarem de atendimento de saúde ou precisarem de atendimento relacionado ao Sistema Único de Saúde, como um dos princípios doutrinários é a universalidade, então cabe ao SUS atender esses indivíduos. O princípio da equidade, ele traz para a gente que o indivíduo precisa ser atendido conforme as suas necessidades. Então, quem precisa de mais vai ter mais, quem precisa de menos pode ter menos, né? Então, vou atender os diferentes de forma diferente. E a integralidade é ver cada ser humano como um ser integral, biopsicossocial. Então, cada pessoa precisa de uma coisa diferente, nem todo mundo é igual, né? Os indivíduos têm cultura, têm religião, têm credo, e eles precisam ter o atendimento de saúde conforme a sua particularidade também. Depois, existem os princípios organizativos, né, que são princípios que a gente utiliza para conseguir fazer com que os princípios doutrinários sejam respeitados. Então, para eu conseguir aplicar universalidade, equidade e integralidade, a gente vai utilizar
os princípios organizativos, que é participação popular, regionalização e hierarquização, e descentralização e comando único. Participação popular é, é onde eu consigo colocar, né, a própria população, os usuários do sistema, para ajudar nas demandas e para ajudar principalmente no planejamento e do SUS, né? Então, isso a gente pode fazer através da sociedade organizada, através das conferências municipais, regionais, estaduais e federais, né, do Sistema Único de Saúde. A regionalização e hierarquização é regionalizar a saúde, né, conforme a necessidade, né, e conforme a gente conseguir também. Então, quando a gente regionaliza a gente fala assim, ó, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Dourados é uma região de saúde, é uma regional de saúde. Então, por exemplo, quem mora em Itaporã, quando precisar de um atendimento um pouco mais sofisticado ou um atendimento diferente, ele vai ser encaminhado para Dourados. Por quê? Porque na cidade de Itaporã, por exemplo, pode ser que não tenha aquele tipo de atendimento que ele precise. Então, ele está regionalizado ali para uma cidade maior. E assim como é em Campo Grande também, que é uma outra regional de saúde, onde quem mora aqui nas cidades circunvizinhas, como por exemplo Cidrolândia, ele vai ser regionalizado para Campo Grande. Claro, não é tudo, né? A gente sempre vai tentar fazer com que os atendimentos mais simples sejam feitos ali no bairro, na cidade do indivíduo, mas para quando precisar de um atendimento que não tenha no seu bairro, na sua cidade, ele seja regionalizado para um centro onde ele possa ser atendido. E descentralização e comando único é quando a gente descentraliza as decisões. Se a gente for fazer um ranking, né, de quem manda mais, né, quem toma mais decisões no SUS, pelo menos no papel, né, a descentralização diz que é o município. Então, o maior gestor do SUS é o secretário municipal de saúde, né, que é quem está mais perto da população e sabe o que a população mais precisa. Então, isso é descentralizar, porque antigamente, antes do SUS, quem tomava a decisão é quem estava lá em Brasília, por exemplo. Então, a pessoa está em Brasília, ela vai tomar a decisão de como vai ser a saúde de uma aldeia indígena no Mato Grosso do Sul. Essa pessoa talvez não tenha o conhecimento, né, da população, de tudo que essa população precisa ali. Por isso, então, a descentralização. Então, quem toma a decisão sobre o atendimento de saúde numa aldeia indígena em Mato Grosso do Sul é quem está mais perto da população que mora naquela aldeia indígena, no caso, as secretarias municipais de saúde. No caso, a aldeia indígena ainda consegue descentralizar e fazer um distrito de saúde. Então, a universalidade é a garantia de atenção à saúde, né, a todos os cidadãos. Saúde é direito de cidadania e dever do governo, municipal, estadual e federal. Então, de acordo com a universalidade, eu digo que todas as pessoas elas serão atendidas, independente de onde elas estiverem e do que elas precisarem. Depois a gente vai para a equidade, que é assegurar ações e serviços de saúde de acordo com a complexidade que cada caso requer. Na equidade, a gente vai dar mais para quem precisa de mais, né? Então, a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado na prova para não confundir equidade com igualdade. Igualdade eu dou as mesmas coisas para pessoas diferentes, né? Então, a gente até tem no slide aqui a diferença. Então, aqui a gente tem, ó, igualdade. Então, eu tenho um indivíduo pequeno, eu tenho um indivíduo médio e um indivíduo grande. Eu dei a mesma quantidade de livro para eles, isso é igualdade, que é diferente de equidade. Na equidade, né, eu coloco mais livros para o indivíduo menor, para que ele consiga chegar na altura. O que seria a altura aqui? A formatura. Pode ver que ali é um cabelo que ele tem ali, significa formatura. Então, ele precisou de mais para conseguir chegar naquele local. Né? Já o do meio, que é médio, ele precisou de um pouco menos. E o grandão precisou só de 3. Né? E aí, aqui o outro exemplo a gente tem um muro e aí o exemplo de acessibilidade. Né? Se a gente der o mesmo caixote, né, um caixote só, para um indivíduo grandão, que seria um adulto, para a criança, que é um pouco menor, e para o cadeirante, aqui eu estaria fazendo igualdade. O que seria equidade? Eu entender que esse indivíduo ele não precisa de nada, que ele consegue assistir esse jogo sem nenhuma escada, sem nada. Entender que para a criança é melhor eu dar dois caixotinhos desse aqui,
E para o indivíduo que é cadeirante, não é nem caixote que vai resolver o problema dele, é uma outra coisa diferente, que seria aqui uma rampa. Então, isso aqui é equidade. Eu trato as pessoas diferentes de forma diferente, para que todos tenham o mesmo acesso. No final, até tenho igualdade, porque todos conseguem aqui assistir o jogo, mas para que isso aconteça, eu tive que aplicar a equidade. Depois a gente tem a integralidade, que diz que o homem é um ser integral biopsicossocial e deverá ser atendido com essa visão integral, por um sistema de saúde integral voltado a promover e proteger e recuperar a saúde, que é prioridade para atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. Então, na integralidade, a gente busca fazer com que o indivíduo ele seja atendido, por exemplo, lá no Sistema Único de Saúde, lá na UBS, né, lá no posto de saúde mais próximo da casa dele, sempre tentando fazer atividades preventivas para que a doença não surja, né? Claro que se surgir a doença, esse indivíduo será atendido também. E ele precisa ser atendido na sua integralidade, né? O indivíduo muitas vezes precisa de alguém precisa muitas vezes pode ser que ele não precise de um médico especialista nesse momento, mas ele precisa de uma atividade de yoga, de uma fisioterapia, de uma nutrição, de um nutricionista, né? De um farmacêutico. Então, as pessoas serão diferentes. Tem pessoas que precisam conversar com o farmacêutico antes dele pegar ali o medicamento e tirar dúvidas e falar ó, várias coisas, ter aquela consulta novamente para ele ter confiança de tomar aquele remédio, né? E já outras pessoas não, só quer o remédio dele e ir embora. Então, o indivíduo ele é visto como um ser integral. E também que ele passa por fases diferentes da vida. Você tem uma mulher em uma fase, por exemplo, de gravidez, você tem a criança, né, que precisa de coisas diferentes, você tem um idoso que precisa de um atendimento diferente também. E daí na regionalização e hierarquização foi o que a gente já conversou, né? Então os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, né? Dispostos em uma área geográfica delimitada e com definição da população a ser atendida. Então aqui é o exemplo que eu acabei de fazer com vocês. A gente ainda não conversou, não sei de onde vocês são, mas eu vou usar sempre o exemplo mais próximo aqui, que é do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente entende que a gente tem grandes regiões de saúde, Campo Grande é uma região de saúde, Dourados é outra região de saúde. Depois, dentro dessas regiões, a gente pode ter regiões um pouco menores, mas fica bem claro que se alguém que mora em São Gabriel do Oeste sofrer um infarto e precisar fazer um cateterismo, ele vai ser regulado para Campo Grande. Ele não vai ser regulado, por exemplo, para Dourados, né, porque ele está mais perto de Campo Grande e aí ele está na regional de Campo Grande. Conseguiria colocar um centro de cirurgias cardíacas, por exemplo, em São Gabriel do Oeste, seria o ideal. Mas se não tem grana para fazer isso, coloca só em Campo Grande e aí traz o cara de ambulância para Campo Grande. Depois, a gente também fala sobre como que a gente organiza os serviços, né? Essa hierarquização dos níveis de complexidade. Então, a gente tem lá o nível primário, né, onde são resolvidos 80% dos problemas. O que é esse nível primário? O nível primário são as UBSs, são as atividades de vacinação, é o médico da família, é o agente de saúde, né, é a farmácia que fica ali na UBS para atender as pessoas que estão por ali. Então, 80% dos problemas, pelo menos, deveriam ser resolvidos no nível primário. Depois, no nível secundário são serviços mais especializados. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando uma mãe precisa, por exemplo, fazer um pré-natal, ela está aqui no nível primário. Né? Uma criança que vai receber vacinação, ela está no nível primário. Agora, se essa mãe, durante o seu pré-natal aqui no nível primário, descobriu que ela tem aí uma pré-eclâmpsia, ou que ela é pré-diabética, ou algo assim, então ela vai precisar de um atendimento especializado, né? Mais especializado do que as mães que não têm nenhum outro problema. Então aí a gente passa ela para o nível secundário, onde ela vai se consultar com um especialista, por exemplo, em diabetes, se for o caso de uma pré-diabetes, onde ela vai fazer exames diferenciados, ela pode receber um tratamento diferenciado, né? E o nível terciário é um nível também de alta complexidade. O nível terciário é Hospital Santa Casa de Campo Grande, Hospital Regional de Campo Grande, Hospital da Vida em Dourados. Então, o nível terciário, a gente fala que é o de alto custo e alta complexidade. Então, para conseguir lembrar, dar exemplo, sempre
hospitais grandes, que tem UTI, CTI, que faz cirurgia. Então, esse é o nível terciário, que vai estar lá para resolver 5% dos problemas. Esse seria o mundo ideal, galera. Porque se a pessoa conseguir entrar por aqui, a maioria dos problemas eu resolvo aqui, né? E no máximo ele chega até aqui, e aí só um pouquinho que chega lá no nível terciário, tá? Porque no nível terciário o indivíduo provavelmente já está com aí algum distúrbio muito grande, ou uma cirurgia, no caso de um acidente ou algo assim. A gente sempre vai tentar tratar ele no nível primário. Aqui o exemplo para vocês do que seria, então, do que é essa descentralização. Né? Então, percebam, ó, numa organização centralizada, eu tenho um indivíduo mandando em todo mundo. Percebam que esse indivíduo está bem longe, né, de onde tem a maioria aqui, ó, dos comandos. Então, é como se essa pessoa aqui estivesse lá em Brasília, fosse o ministro da Saúde. Se ele que mandasse sozinho em tudo, ele ficaria muito longe da gente, né? Então, o que, que é a organização descentralizada? O comando parte daqui, de quem está mais perto da população, que são os municípios, né? Através aí das secretarias municipais de saúde. Aqui seria secretarias estaduais de saúde, né? E aqui o Ministério da Saúde através, né, de Brasília, a quem está mais longe, né? Então hoje a gente pelo menos tenta fazer isso. O município toma as principais decisões e aplica, né, a saúde pública aí para os municípios, né, que as pessoas estão ali mais perto deles, seus municípios. Participação social, que é a garantia constitucional de que a população, através de entidades representativas, participe do processo de formulação de políticas de saúde e do controle de sua execução. Poucas pessoas sabem disso, mas né, existem os conselhos e as conferências de saúde, que é onde existe a participação social, onde a população pode propor aí mudanças, ideias, né, pensar aí o sistema de saúde que a gente quer para os próximos anos, principalmente para os próximos 4 anos. Né? E não tem nada a ver com política partidária, tem a ver simplesmente com a participação social que é garantido lá na Constituição. E aí, eu não sei se vocês têm ideia, né, do quantos atendimentos o SUS faz por ano. Então, é muita coisa. Então, procedimentos ambulatoriais, 2,3 bilhões de procedimentos. Né? Então, assim, é muita coisa que o SUS faz, que já fez até hoje, desculpa. Né? Então, assim, para 70% da população brasileira, o SUS é o único recurso de assistência de saúde. Então, 70% não tem convênio, nem pode pagar particular. Ele vai ser atendido no SUS, né? Então, assim, é muita coisa que o SUS faz aí todos os anos para a população, né? 2 milhões de partos, 11,3 milhões de internações, mais de 300 milhões de consultas. Como eu falei para vocês, para organizar, a gente divide em atenção primária, né, que é ali saúde da família, quem está mais perto da população. Aí depois a gente tem atenção secundária, né, e também chamada de média complexidade, consiste na prestação de serviços especializados no SUS. Né? Quando você precisa, você fica sabendo assim, a sua tia, que mora no interior, foi para a capital para fazer um exame de imagem, por exemplo, um exame diferenciado, né? Significa aí, bom, ela não ficou internada, não fez cirurgia, mas não dava para fazer aqui na cidade. Significa que é atenção secundária, né, que é algo especializado. Ela foi fazer esse exame, que não existe ali na cidade dela, porque é um exame diferenciado, né? Depois, pode ser que daqui a um tempo esse mesmo exame passe a ficar popular e vá para a atenção primária. Isso vai depender de ordem tecnológica e de orçamento aí do sistema de saúde. Então, para cada região, para cada estado, os serviços podem ser diferentes. Esse serviço está na primária e esse está na secundária. Então, a atenção terciária, né, compõe o atendimento hospitalar e outras atividades de alto custo. Né? Então, ela é a alta complexidade, principalmente pelo seu custo. Imagina só tocar um hospital, fica muito caro. E o indivíduo que ele precisa ser hospitalizado, ele para de trabalhar, ele para de estudar, né? Ele perde o convívio familiar. Então, a gente nunca quer que a pessoa chegue a essa alta complexidade aqui. A média complexidade são serviços ambulatoriais, de apoio, diagnóstico, hospitais gerais. Não existem hospitais que estão na média? Sim, é um hospital geral,
por exemplo, de uma cidade menor, né? Ele faz alguns procedimentos, algumas coisas ambulatoriais, mas, por exemplo, ele não faz uma cirurgia cardíaca. E a atenção primária, que a gente chama de APS, que é baixa complexidade, que é o que é para ter, pelo menos aí em cada bairro, e dependendo do tamanho do bairro, ter até mais de uma APS ali atendendo. Chegou aqui ao final do meu slide, vou fechar, parar de apresentar. Nossa, fica ruim isso aqui. Entrou também aqui a Rica, depois que eu comecei. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Principalmente, eu gostaria de saber se vocês têm dúvida lá sobre as atividades, se tem alguma questão que vocês não conseguiram responder. Gostaria de saber se todo mundo conseguiu acionar o jogo. Vocês conseguiram participar do jogo? Emily, Daniel, Ica, Érica. Ah, Érica. Ô, Érica, você conseguiu fazer lá o nosso joguinho também? Eu vou colocar o link aqui do jogo, porque teve gente que estava com dificuldade de conseguir. Vocês têm até, acho que até mais dias, né, para fazer. Eu esqueci a data aqui. Deixa eu olhar. Jogo, até dia 20. E vale ponto extra, viu, Érica? E as questões de jogo, elas foram baseadas nas questões da prova. Então, vale a pena jogar. Sobre atividade prática, pessoal, não precisa ficar inventando muita moda. Hoje, uma colega de vocês me mandou mensagem falando que ela mora no sítio, que daí ela estava com dificuldade de conseguir ir até a cidade só para fotografar, né, o estabelecimento de saúde. Não precisa, né? É ou o estabelecimento de saúde ou o local. Pode pegar fotos também que vocês conseguirem na internet, ou pode pedir para alguém que está na cidade mandar a foto para vocês. É uma coisa simples, é mais para tirar vocês aí de ficar só respondendo questões, por isso que eu coloquei essa atividade prática. Emily, eu vou olhar lá, Emily. Você é da fisioterapia, né? Eu vou conferir, tá? Mas provavelmente eu fui da devolutiva e a sua nota é igual a dela, porque quem tem a nota igual, eu praticamente dou a mesma devolutiva, de certo? Eu só esqueci de tirar o nome de Gabriele e colocar o seu. Mas eu vou conferir lá, na hora que eu fechar aqui. Vai lá, galera, me fala aí se vocês têm dúvidas, quando vocês estavam fazendo as atividades, sobre a disciplina também, para aplicar aí na atividade de vocês. Eu sei que a Emily é da fisioterapia. Daniel, de qual curso você é? Daniel, Leonardo, Érica, quais cursos vocês são? Porque a disciplina roda junto para fisioterapia, farmácia e nutrição. O Daniel também é da fisioterapia, a Érica é da nutrição. Muito bom, pessoal. Muito legal. Galera, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar e vou liberar vocês. E aí, lembrando, tá? Pode ser que hoje você não tenha nenhuma dúvida, ou pode ser que algum colega tenha dúvida, manda lá no grupo e tal. Vocês podem me mandar mensagem, tem meu WhatsApp lá nos recados da plataforma, tá? Podem ficar tranquilos, estou aqui para ajudar vocês. E a nossa disciplina já está, né, do meio para o fim, então tem que correr para não perder nada.
Leonardo é da fisioterapia também. E eu dou essa mesma disciplina no presencial para a galera aqui na Unigran Capital, em Campo Grande. Moro em Campo Grande. Fiz faculdade também na Unigran, fiz na Unigran Dourados, fiz biomedicina e fiz biologia lá. E aí agora eu moro em Campo Grande. Vim para cá fazer doutorado na UFMS e fiquei trabalhando aqui na Unigran Capital. Todos vocês são aqui do Mato Grosso do Sul ou tem alguém que é de fora? Dourados, é, porque eu era de Dourados. Na verdade, eu sou de Douradina. Naviraí, conheço Naviraí também, Daniel. Ponta Porã, Emily. Traz uma curupi quando você vir. Todo mundo pede, né? Legal. Bom, pessoal, se não tem dúvida, eu vou desejar uma excelente noite para vocês e fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, manda um WhatsApp ou um e-mail lá, tá bom? Muito boa noite para você também, Emily, Daniel, Érica e Leonardo. Eu que agradeço, viu?